fenômeno, né? É esse fenômeno que você estava falando lá do Trump e tal. É mais ou menos o que aconteceu aqui, que está acontecendo aqui no Brasil, que está acontecendo na Europa. Sim. Há uma certa movimentação do mundo, especialmente do mundo ocidental, em direção a pensamentos mais conservadores, porque a grande promessa do neoliberalismo, chamando isso da grande ideologia política do capitalismo contemporâneo, era que haveria um momento de fartura imenso. Por exemplo, nós estamos vivendo no Brasil a primeira crise econômica, que é forte, mas que veio depois de 5 anos de fartura imensa. Verdade. Quando começou a crise econômica no Brasil há 2 anos, num primeiro momento as pessoas ficaram mais com raiva da crise do que preocupadas com ela. Por quê? Se você imaginar, vamos pensar 2012... 2012 as pessoas estavam comprando carro em 80 meses, Sim. né? Estavam viajando, fazendo cruzeiro. Havia uma coisa saudosa que era caos aéreo. Saudades, O bug do milênio. Todo mundo tinha. Lotado. O apagão. As pessoas estavam viajando, comprando TV de plasma, depois a Ei, digital. gostoso. De Aquela repente, Acabou a graça. a penúria veio à tona. E as pessoas, num primeiro momento, ficaram com raiva. Claro que a raiva é sobre o governo, no primeiro momento. O governo deu algumas razões para isso também, mas nem tudo era responsabilidade exclusiva de alguém que estivesse na gestão. Essa raiva não passou. Muita gente parou de comer fora, teve que tirar seu filho da escola. Eu me lembro, eu fui secretário de Educação eu da saí cidade da de São terapia, Paulo. foi horrível. Pois é horroroso. E quem você xingava, não a tua terapeuta, nem Sigmund Freud, você xingava a crise. Quando eu era secretário de Educação na capital, houve uma grande crise econômica, vocês se lembram, quem tem mais idade nos ouve, em 1991. Sim. Em 91, a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano. 3 mil. Né? Nós estamos agora com 6,5 e já estamos dando pulo dessa altura. Pois bem, no ano de 91, às vezes a gente ia às escolas, eu era secretário na capital na época, na capital paulista, e você encontrava pais e mães de classe média nas filas de matrícula no mês de janeiro e fevereiro. Eles tinham tirado seus filhos por conta da crise da escola privada. A maior parte estava de cabeça baixa, envergonhado, como se ele tivesse tido uma perda, né, irreparável. Ora, esse tipo de raivosidade, ela vem à tona. E quando você fala da Europa, britânicos querendo sair, né, da comunidade europeia, a eleição de Donald Trump, que a democracia norte-americana permite, né, e que acontece, eles são capazes de eleger às vezes que eu acho que não devem, e nós também. Né? Não é um privilégio Mas do também povo é. norte-americano, não é uma exclusividade. Mas esse pensamento mais conservador, mais sectário, porque a gente usa muito errado uma palavra, a filosofia não gosta disso, que é a palavra radical. Porque em filosofia, radical é aquele que vai às raízes, aquele que não é superficial. Porque radical em latim significa raiz. A palavra que a gente deveria usar para falar de gente que não admite a oposição, que pensa de um único modo, que é absolutamente fundamentalista, a palavra correta é sectário. Uma pessoa sectária é aquela que não aceita que nada seja diferente daquilo que ela mesma pensa. Uma pessoa radical é aquela que vai às raízes. Quando alguém me chama de radical, acho que ele está me elogiando. Se ele chamar de sectário, né, eu fico meio ofendido. O que é uma pessoa sectária? É aquela que só tem a si mesma como referência. Os gregos tinham um nome, Emílio, para isso. No grego antigo, a pessoa que olhava só para o próprio umbigo, que era incapaz de olhar além dela mesma, em grego é idiotés. Da onde veio a palavra idiota? Sim. Idiota não significa tonto. Idiota significa aquele que olha só para o próprio umbigo. O Renato Giannini Ribeiro, que foi ministro da Educação no Brasil, e eu temos um livro chamado Política para não ser idiota. Certo? Porque idiota é aquele que olha só para o próprio umbigo. Porque o prefixo id significa próprio, né? Identidade, idiosincrasia, idiopatia, etc. Idiota é aquele que olha só para si mesmo. Ora, nós temos hoje muitos idiotas. Sempre tivemos. É que hoje eles têm onde falar. Hoje tem como aparecer. Antes era só nós, idiotas da filosofia, que podíamos falar. Agora, verdade. a outros que não são da universidade, o número de idiotas não é que ele aumentou, Triplicou. é que agora ele tem onde falar. E você tem aí Tem alto-falante. uma infantilidade muito grande. Porque gente que durante décadas não pôde se expressar, quando ela o pôde, ela o fez de maneira infantil. A palavra infantil significa aquele que não pode falar. Infante, né? Significa aquele que não pode falar, que não pode dizer-se. E quando alguns começaram a poder falar, onde podiam,
que ele podia participar na rede, que ele podia manter o próprio blog, que ele pode escrever o livro que ele quiser. Essa infantilização, que era uma condição obrigatória, ela veio à tona. E aí, daquilo que era o não falar, se passou uma taquilalia, né, que é uma falação sem fim, como nós fazemos no rádio, como nós fazemos numa sala de aula. A gente vai falando sem parar, né? E vive-se uma vida que é muito afobada. Né? Ansiosa. Isso, ansiosa. Não é casual que a gente tenha aumentado imensamente o consumo de produtos que tentem lidar com a nossa ansiedade. E aí tem um dado até curioso. As empresas começaram a ter que fazer isso. Fazer uma coisa inacreditável, que é um dos sinais de doença da nossa civilização. Acho que a gente tem 2 sinais de doença na nossa civilização. O segundo eu vou dizer já tem a ver com isso. O primeiro sinal de doença é que famílias inteiras saem de casa aos domingos para comer comida caseira. Não tem lógica. Isso é um sinal de insanidade. Nossa, A família se junta pra comer sai um pra arroz comer comida feijão. caseira. É verdade. A segunda forma de insanidade, essa é um pouco mais forte, é nós imaginarmos o número de pessoas que no cotidiano ela é capaz não só de sair para comer comida caseira, como ela é capaz também, né, de ampliar a sua maneira de expressão, imaginando que ela pode falar qualquer coisa, sem responsabilidade. Que ela pode dizer o que ela desejar e fazê-lo, né, sem nenhum tipo de consequência. Não é assim. Né? E nesse sentido, há um adoecimento, né, dessa nossa condição. E é um mundo muito apressado. Por exemplo, você tem filhos, eu tenho filhos e netos, etc. Muita gente os tem. Você sabe, você chega em casa hoje à noite, enquanto teu filho de 14 anos de idade saindo, fala: filho, onde você tá indo? Ué, pai, tô indo pra uma balada. Filho, hoje é quinta-feira, como é que você tá indo pra uma balada? Pai, pode ser a última balada da minha vida. Você encontra tua filha de 18 anos no final de semana, onde você tá indo, filho? Vou acampar. Mas você saiu agora do feriado. Mãe, pode ser a última viagem da minha vida. Como é que alguém vive o presente contínuo? Como se ele fosse a única maneira de estar. Essa incapacidade de olhar o tempo. Por isso, há um adoecimento que só não é maior do que a nossa ideia de sair de casa atrás de comida caseira. Então, mas é